Olá, estamos de volta! Finalmente! Depois de meses e meses sem gravar. Pois, temos estado muito ocupados. Não queríamos terminar o ano sem gravar um episódio e contar-vos tudo o que fizemos durante este período e fazer um resumo das nossas novidades, do que é que aconteceu, do que é que vai acontecer. Mas ainda vamos fazer um outro episódio para o Natal, de propósito para o Natal. Sim, um episódio de Natal. Sim, como fizemos o ano passado. Os membros gostaram muito de participar e nós gostamos também. Vamos aproveitar para pedir-vos um favor. Para esse episódio de Natal, gostávamos de ter clipes gravados por vocês com as vossas decorações preferidas. Sim, as decorações preferidas, porque eu achei que ia ser divertido para a nossa Clarinha ver todos os tipos de decorações que vocês têm. Então, se não forem tímidos, gravem uma parte da vossa casa que tenha uma decoração que vocês gostem muito e que seja tradicional na vossa casa, de qualquer festividade, e mostrem o que é que vocês usam para decorar a casa nesta época de festas. E o objetivo é depois mostrarmos esses clipes no nosso podcast. Sim. Não é? Incorporar esses vídeos e comentar como fizemos o ano passado com as comidas. E este ano vamos mostrar os clipes à Clarinha. Ela já está muito entusiasmada com o Natal. Sim, já montamos a árvore e também temos uma árvore pequenina só para ela. Só para ela, no quarto dela. Aliás, temos uma árvore na sala, temos uma árvore na entrada, pequenina, outra árvore pequenina na cozinha. Sim. E temos uma árvore no quarto da Clara. E todos os dias ela acorda e... Então todos os dias é Natal. Ontem comprámos uns ursinhos, um vermelho e um castanho. Ela já está a aprender muito vocabulário. Ela diz bear, bear. Bear, bear. Sim, então hoje de manhã ela acordou a correr para a árvore para tirar os ursos, os bears, da árvore para brincar com eles. Look, bears. Peace. You too. Okay, bears. Bears. Yeah. É muito interessante ver como ela aprende a língua de uma forma diferente que tu aprendeste. Sim, ela não tem noção de qual palavra é portuguesa e qual é inglesa. Ela aprende só por vocabulário, mas é engraçado que ela sabe quando usar cada palavra e sabe juntar palavras que fazem sentido. Ela aprendeu a palavra sai e aprendeu a palavra papá e agora junta papá, sai! Yeah. Sai. Papá, não, sai! Então ela já vai juntando palavras e é muito interessante ver a escolha entre o inglês ou o português. É muito interessante ver que ela escolhe a palavra mais fácil em cada uma das línguas, embora ela saiba as duas palavras. E entre nós os três em casa tentamos falar muito inglês, que é ao contrário do passado, porque antigamente, por minha causa, o objetivo era para falarmos mais português. Então agora é um pouco difícil deixar esse hábito de falar sempre em português, porque queremos que ela seja nativa em inglês também. Então em casa é só inglês, mas às vezes é difícil porque se eu estou muito cansado, eu acabo por escolher o português automaticamente. É natural. Mas tentamos falar muito inglês e ela usa muitas palavras em inglês. Shoe, ela nunca diz sapato, diz shoe. Foi um verão muito cheio de coisas, não é? Sim, fizemos várias viagens. Sim, e visitámos a casa da nossa amiga Manela. Sim, a senhora que toma conta da Clara. Sim. E gravámos um vídeo de nós a fazermos as vindimas, então... Fazer vinho. Sim, já está quase pronto para lançarmos. Acho que vamos lançar antes do Natal, de certeza. Sim, é muito divertido. Sim, foi muito divertido. É no norte, estava muito frio, mas é uma zona muito bonita de Portugal. E temos várias imagens, tipo com o drone, a Clarinha também foi, a Elsa também foi. Elas adoraram. E vão poder ver-nos a fazer vinho. Eu gostei muito. Vamos pisar a uva. Venham, venham.
Entrem. Este é o famoso lagar da senhora Manuela e do senhor Heitor Pereira, onde se faz o vinho. É onde se deita as uvas e depois vamos todos pisar. Viajámos para o Algarve, Sim. tentámos aproveitar o verão com a Clarinha, porque ela já aproveita muito a piscina. Também durante o verão tivemos feedback da TAP sobre os nossos vídeos e aparentemente estão a ser muito bem recebidos pelos passageiros. Têm muitas visualizações, ficámos muito felizes. E agora que cortámos o nosso cabelo, vamos gravar mais vídeos para a TAP, que também vamos lançar no nosso canal do YouTube. Sim, nós temos uma série de vídeos novos para a TAP, muito engraçados, com a participação da Mónica. Gravámos dentro do avião. Sim, tivemos muita sorte. A TAP deixou-nos gravar no interior de um avião e não vamos revelar muita coisa porque eu acho que é um vídeo muito engraçado. O nosso escritório foi roubado, quase. Quase. Houve uma tentativa de roubo. Tentaram entrar no escritório. Quando chegámos de manhã não queríamos acreditar, Só vimos um caixote de lixo que estava em frente à porta. Caixote grande. Em Portugal existem caixotes muito grandes para cada prédio. De reciclagem. E acho que tu percebeste logo, mas eu só achei estranho porque é que eles deixaram o caixote de lixo em frente à nossa porta. Porque estava por baixo de uma janela e eu reparei que a janela estava aberta, o caixote estava em baixo e a grade estava puxada para cima para terem acesso à janela. Então eu percebi logo que tinham tentado entrar. Não roubaram nada. Não conseguiram. Não. Eu acho que eles perceberam quando espreitaram, quando enfiaram a cabeça dentro do escritório, devem ter visto uma câmara. Nós temos uma câmara a filmar o interior do escritório e devem ter-se assustado. Mas eles voltaram várias vezes. O vizinho disse que primeiro foi à 1 da manhã, às 3 e às 5 e conseguimos ver um pouco na câmara, mas não muito bem. Mas não aconteceu nada. Mas foi um pouco assustador. Estou a fazer um puzzle no escritório. E está a correr bem. Espero que ninguém roube as peças. Eu também. Não está a correr muito bem. Acho que isso seria o pior. Elas podiam roubar 4 ou 5 peças e tu ficarias maluco, não é? A tentar acabar aquele puzzle. Será que as pessoas que compram puzzles às vezes falta uma peça? Será possível que falte uma peça? Eu sei que acontece com Lego, porque eu ouvi dizer que tu podes contactar a companhia e eles mandam por correio as peças que faltam. Acho que sim. E os puzzles? Mas imagina até descobrires que falta uma peça. Meu Deus. Enfim. Acho que isso seria o pior. Nós vamos ter um novo colaborador e vamos aproveitar este podcast para dar-lhe as boas-vindas, porque não é só um programador, é um amigo. Então, o Pedro, bem-vindo Pedro. Bem-vindo Pedro. Vai começar a trabalhar connosco em dezembro. Trabalha muito, não faça asneira. Sim, não faças asneiras, trabalha muito, vamos estar de olho em ti. O objetivo é que com a colaboração do Pedro nós consigamos avançar muito em algumas coisas que temos planeadas para o site. E para a aplicação, que está quase a ser lançada. Quase. Sim, eu acho que já está no forno, quase a cheirar a queimado. Já temos muito... Não é? Sim, já temos muitos membros que estão a usar a versão beta em Android e iOS. Acho que por acaso há mais no Android do que no iOS. Só para as pessoas não pensarem que nós estamos sempre a prometer isto e nunca mais vai acontecer. O problema é que o Joel é muito perfeccionista e quer lançar a aplicação quando ela estiver muito funcional e não é um problema, é uma vantagem o Joel ser tão perfeccionista, mas eu estou sempre a empurrá-lo, vá lá, vamos lançar. Lança lá. E depois corrigimos e depois desenvolvemos, porque as pessoas estão sempre a pedir uma aplicação e eu estou tão feliz que temos uma aplicação que só quero lançar. Eu uso quase todos os dias porque eu tenho muito vocabulário que eu ainda estou a aprender e eu uso o Smart Review, função de revisão, porque eu também preciso de aprender vocabulário. Então lança lá, porque eles também precisam. Ok. Agora que tu Agora dizes, tem que ser. Agora que tu disseste, vou lançar, está bem. E se encontrarem erros, não faz mal, porque nós corrigimos. Sim, não faça uma má avaliação nas App Stores. Isso é que ele tem medo, não é? Tenho. Ele tem medo que a Apple telefone e diga: ouve lá, Não. que porcaria é esta? Não, Apple não.
aqueles que estão a aprender português que ainda não conhecem, que são muito poucas pessoas. Que não nos conhecem? Sim. Sim, claro. Não. Eles podem instalar a aplicação e eles ainda não nos conhecem e eles dizem esta aplicação é uma grande porcaria, blá blá blá. Não é uma grande porcaria, Não, já não está é. muito boa. Eu acho que está pronta e queres fazer aqui, queres assumir aqui um compromisso de período de lançamento No início do próximo ano, no primeiro trimestre? de certeza, 100% de certeza absoluta. Uau, é a primeira vez que eu consigo que o Joel diga um período. Yeah. Então, primeiro trimestre. Alex? Yeah, we have like 2 months. Chop, chop, let's go. Pedro? Yeah. No, I want you to use tabs, not spaces in the code. Yeah, okay. Yeah, quicker, faster, mais rápido. Faster. Ok, já está. Foi o momento do podcast, um momento de humor. Yeah, that'll be in the thumbnail. Ganhamos um prédio. Um prédio? Um prémio. Uou, ganhamos! Um prémio. Prémio. Ganhamos 2 prémios. Qual é o outro? Ganhamos sim. um prémio. Queres falar sobre o primeiro? Sim, primeiro nós recebemos um e-mail do Help Scout, que é o software que nós usamos para apoio dos membros. Então, se vocês já nos enviaram uma mensagem através do site ou se já deixaram um comentário, foi através desse software Help Scout. E eles mandaram uma mensagem. No início eu achei que era só um newsletter, spam, qualquer coisa que não fosse importante. Mas eles disseram que analisamos as vossas estatísticas e feedback dos vossos clientes que estão dentro do software da Help Scout, e vocês são o segundo mais high-rated, mais bem avaliado, a empresa mais bem avaliada. Sim, somos os que estamos em segundo lugar com base no número de contactos que os membros fazem e com base na avaliação, na satisfação global desses contactos. Sim. Portanto, estamos acima dos 97% de satisfação. E este prémio é graças à ajuda e ao trabalho da Molly e do Joseph, Sim. que falam com muitos de vocês. Quando vocês fazem perguntas, é um deles provavelmente que responde. Então temos que agradecer este prémio, temos que agradecer a vocês que nos deram que estão satisfeitos com o nosso apoio ao cliente. E o resto da nossa equipa E o também, resto da nossa porque, equipa. por exemplo, se nós recebemos uma mensagem a falar de alguma falha no site, um bug, normalmente agora é a Molly que transmite essa informação ao Alex e ele corrige o erro. Yeah. Então, sem a ajuda do Alex também seria muito difícil nós mantermos uma avaliação tão alta de satisfação. Sim. Mas foi um momento de muito orgulho pela nossa equipa. Sim, mais recentemente recebemos uma carta que eu também achava que era tipo publicidade ou scam, Muito suspeito. mas fui pesquisar na net a fonte e a empresa que enviou essa carta, e é uma empresa muito conhecida e muito fidedigna. Sabes o que significa fidedigna? Nope. Reliable. Fidedigna. Fidedigna. Okay. Portanto, essa empresa avaliou o Practice Portuguese de uma forma geral e concluiu que estava no top 5% de todas as pequenas e médias empresas portuguesas, e nós ficámos tipo, what? Como? Yeah. De todas em Portugal de 2021, e até Pois. vamos ter direito a um certificado. Podemos montar aqui na parede. Sim, vai ser a coisa que eu tenho mais orgulho. Yeah. Sim, acho Nunca pensei. E um pouco estranho. é uma grande satisfação e o reconhecimento de muito trabalho e muita dedicação. Então, para nós é importante por isso, porque é tipo, alguém reconheceu que temos feito um bom trabalho. Alguém que não nos conhece ou que não nos conhecia. Sabes o que é isto? É uma auréola de Yeah. anjo. Areola. Auréola. Areola, acho que é outra coisa. Pois. Areola, como é? Auréola. Aureola. Auréola de um anjo. What do you call that? An angel Ring. ring? Crown? Something? Ok, já terminou o momento de bragging. Sim, welcome to another episode of Bragging with Rui e Joel. Não, estamos a falar das novidades e eu acho Sim. que é importante saberem que somos uma empresa
sólida. Nós mas- estamos aqui a brincar. Não. E é justo porque também falamos das coisas más, fomos quase roubados. E os meetups? Ai, meu Deus! Oh, meu Deus, como é que podíamos estar a esquecer este verão? Estou todo arrepiado porque foi muito stress e muito trabalho. Mas foi tão giro. Foi muito Fizemos 2 meetups este verão, no mês de setembro. E, mais uma vez, foi muito satisfatório porque pela primeira vez conhecemos alguns membros ao vivo. E é muito engraçado ter uma empresa online onde tudo é feito atrás de um computador e de repente conhecer essas pessoas e interagir com elas Na vida real. na vida real. Até tivemos alguns membros a voarem dos Estados Unidos só para esta meetup. Sim. Retrato, Temos- não é? Retiro? Retiro. Temos muita sorte porque as pessoas que seguem o nosso trabalho e que usam o site são pessoas muito dedicadas e muito carinhosas, fazem-nos sentir muito bem, Sim. quase como amigos. E nós aprendemos muito também sobre o que os nossos membros precisam, Sim. as dificuldades que temos quando estamos a tentar aprender a língua. Temos que manter-nos grounded, informados, temos que manter-nos, Com os pés na terra. sim, com os pés na terra e a nunca esquecer o que os nossos membros precisam. Sem a ajuda dos membros e sem o feedback dos membros é difícil, porque o Joel já não tem as dificuldades de um iniciante. Então foi muito importante perceber ao vivo quais são as dificuldades das pessoas. E foi muito giro, correu muito bem. Tivemos jogos, exercícios, atividades. Acho que vamos lançar um vídeo porque gravámos um pouco desta meetup. Por acaso, algumas sessões, as gravações ficaram perdidas. Como? Acho que eu esqueci-me de pôr a gravar. Estou? Alex, we are going to fire Joel, so I need you to step up. Yeah, okay. Poor Alex. Okay, you're happy. Yeah, bye. Estavas a dizer? I forget. Foi muito divertido. Yeah. Mas vamos- muito stress, porque passámos semanas a pensar, ok, temos pessoas que estão a pagar o hotel e a comida para estarem connosco durante 2 dias, então tem que ser muito bom, não podem ficar desiludidos. E Mas não ficaram. Não, acho que não. Foi muito divertido e aprendemos muita coisa. Acho que toda a gente aproveitou bastante. acho que vamos editar e lançar o vídeo, mas vai demorar um pouco porque temos muitos cenários, muitas cenas. Muitas cenas. Muitas cenas para montar e tentar fazer alguma coisa que faça sentido. Então, provavelmente, primeiro vai ser este podcast, o primeiro, depois o das vindimas, sim, depois o de Natal, ok, e depois o da TAP, ou esse dos meetups. Vamos ver. Provavelmente a TAP, acho que temos que priorizar os vídeos da TAP. O da TAP só falta gravarmos a parte educativa, porque a parte do teatro, a parte cómica já está. Sim, acho que vamos incluir muito vocabulário dos aviões e do aeroporto e de viajar. Yeah. Achas que posso só levantar um pouco o véu? Eu vou ser um velhote. Mas não... Sim, vamos todos Não, sermos velhotes. Não, eu vou representar um velhote, mais velhote do que eu. Ainda mais. Uou. Sim, e não vou dizer mais nada. Ok, sim, é melhor. E também não vou mostrar nenhuma imagem porque... Só uma. Só uma? Só uma de... Ok, faz uma coisa, hocus pocus, alakazam. Ok. Como é? Abracadabra! Ok. Eu não sei o que vou pôr ali, mas pronto. E mais? A lista. Pedro helps kids have videos. Eu acho que está bom para não ficar muito comprido. Yeah. Então, mais uma vez, nós queremos que vocês enviem vídeos. Com as vossas decorações desta época festiva, a decoração que vocês mais gostam, ou todas as decorações que vocês usam, para nós depois usarmos no próximo podcast e para mostrarmos à Clara, Boa. para ela perceber que cada casa é diferente, cada família festeja de uma forma diferente Yeah. e todas as formas são especiais à sua maneira.
Muito bem. E acho que este episódio, se era sobre novidades, já está, não é? Vamos despedir-nos, porque está na hora de ir almoçar. O almoço está pronto. Mas gostámos muito de regressar aos vídeos e prometemos que não vamos demorar tanto tempo entre cada podcast. Pois. Está prometido. Acho que já dissemos isso no passado, mas Já? desta vez Não, temos- mas desta vez ficámos mesmo muito tempo. Então foi demasiado. vamos voltar em breve. Desculpem. E obrigado por continuarem desse lado. Até à próxima! Don't forget us. Olá! Não. Olá de novo! Não. Okay.